Graça e paz, vou fazer esse vídeo aqui, fruto de uma conversa que eu tive e acabamos chegando nesse assunto. E eu fiz um comentário e depois eu me senti na obrigação de, vamos dizer assim, embasar o comentário que eu fiz, né? Primeiro, gostaria de esclarecer algumas coisas aqui que, fruto do outro vídeo, eu senti que teve alguma reação, né? Tem pessoas que têm um certo tipo de toque com relação a perfeccionismo das coisas. Então, eu queria mostrar aqui do ambiente alguns detalhes, tá? Primeiro, que essa luminosidade que está na minha cabeça, ela não está simulando uma auréola, não. Isso aqui é um abajur que está aqui atrás, tá? Ó, isso aí aqui, ó. Ó, lá atrás tem um abajur, né? O detalhe lá do abajur. E o quadro que está lá atrás, ele está torto, mas foi feito de forma proposital, ele não é centralizado, então ele está torto, mas ele está de forma proposital, tá? Então eu acendi tudo isso para tentar, né, clarear o ambiente, deixar de uma forma que o vídeo fique bom. Então vamos lá. Feito isso, vamos começar. Então, fruto desse comentário que eu fiz o seguinte, e eu vou ler o texto aqui do qual fiz o comentário, que é um dos últimos atos e últimas falas de Jesus antes ali na cruz, né? Os seus momentos ali. E diz assim: então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Um dos crucificados, né? Eram dois. E aí Jesus lhe respondeu: eu garanto, dois pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Então a minha versão bíblica ainda enfatiza mais. Eu garanto, dois pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Há versões bíblicas que dizem assim: pois te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E há a versão igual à minha, mais parecida com a minha, que diz assim: pois te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos tentar bater essa diferença, porque justamente é isso que foi a minha afirmação e eu gostaria de esclarecer. Então o que acontece? A minha versão bíblica e algumas versões bíblicas dizem assim: pois eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então quando que ele vai estar no paraíso com Jesus? Hoje, né? A minha versão bíblica e algumas outras versões bíblicas dizem isso. Há outras versões bíblicas que dizem assim: pois eu te digo hoje, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou totalmente, quer dizer, eu estou dizendo para você hoje. No futuro, você estará comigo no paraíso. Então existe, vocês vão ver, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem versões diferenciadas. Isso daqui foi uma tese de doutorado de um pastor, né, o pastor da igreja adventista, aquele pastor que faz o programa Evidências, né, um programa muito interessante, traz muita coisa, muito conhecimento. Então nesse programa Evidências, ele fez um curso de doutorado aqui na Europa e a tese dele foi em cima disso aí. Ele defendendo que ele fez uma explicação que quando tem um advérbio entre dois verbos no aramaico, esse advérbio está ligado ao primeiro verbo e não ao segundo. Essa foi a tese dele, que ele foi, né, se formou e tal. Mas aí eu vi tudo isso e tal, falei, poxa, como afirmar isso aí, né? Porque ele seguiu uma linha assim, quer dizer, uma da base, né, da defesa dele foi em cima da estrutura da língua do aramaico e tal. Mas aí eu falei, poxa, vou olhar o que tem aqui. E aí eu comecei a ler, a primeira surpresa que eu tive foi o seguinte, que essa parte aí da crucificação de Cristo, ela está nos 4 evangelhos, né? No evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas o que acontece ela é relatado nos 4, né?
Mas o que acontece? Para minha primeira surpresa, no relato do Evangelho de Marcos e Mateus, ele fala que os dois assassinos, os dois ladrões que estavam sendo crucificados com o Cristo, o insultaram. Então depois eu vou dar aqui a referência direitinho, mas tanto em Mateus quanto em Marcos diz que ele foi insultado pelos dois que estavam sendo crucificados com eles, assim como os demais que passavam, os fariseus e todos os demais que estavam ali à volta. Somente em Lucas 23, 26, para ser mais preciso, é que tem o caso dessa fala aqui que eu li para vocês. Então a fala em Marcos, em Mateus não tem, esse diálogo em Marcos não tem, e em João não cita nada, tá? Então é isso, é a primeira coisa, a primeira surpresa que eu tive aqui. E depois eu falei, não, tudo bem, mas está escrito aqui em Lucas 23, 26, vamos ver qual é a base disso aqui. Aí eu lembrei do seguinte, o que eu lembrei? Eu lembrei da passagem que se chama O Sinal de Jonas. E no Sinal de Jonas, eu falei, poxa, vamos ver o que é isso direitinho, né? Então esse Sinal de Jonas ele está lá em Lucas 11. E foi quando os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram para ele, então dá-nos uma prova, dá-nos um sinal. Aí ele disse, eu não vou dar nenhum sinal a vocês, além daquele que foi dado por Jonas. Aí ele diz, como Jonas que ficou 3 dias e 3 noites no peixe, na barriga do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, então Jesus foi crucificado, morreu e ficou 3 dias e 3 noites aonde? No coração da terra. Ele não subiu ao céu. É a primeira coisa. Eu falei, opa, então tá lá em Lucas 11 e Mateus 12. Diz isso aí, que ele foi crucificado, morreu e ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele não foi para o céu. Então nem ele naquele dia foi para o paraíso, foi para o céu. Mas vamos seguir. E aí eu vendo isso daí, eu falei, opa, então realmente a segunda teoria do que te digo hoje está começando a ficar mais forte. E aí eu fui lá em João 20 e Mateus 28. Em João 20 e Mateus 28, eu vou relatar para vocês aqui, o que está lá em João 20. João 20, 17. Então diz assim, que aí Jesus já ressuscitou, né? E ele se encontra, né, com Maria, e ela vai abraçá-lo, ela vai, né, se prostrar diante de Jesus. E Jesus fala o seguinte para ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Então o que ele diz aqui? Aí eu falei, fortaleceu a segunda fala. Por quê? Porque ele está dizendo, ele ficou no coração da terra 3 dias e 3 noites, ressuscitou, e quando esta mulher foi abraçá-lo, ele disse, não me abrace, não toque em mim, porque eu ainda não voltei para o Pai. Então mesmo quando ele voltou, ainda não tinha subido aos céus, né? Então eu abracei a ideia do pastor adventista, né? O nome dele é o pastor Rodrigo Silva, né? Eu abracei a ideia dele. Por quê? Porque aqui realmente Jesus fala, né? E tem um fechamento de toda a ideia melhor, tá? Com relação a isso aí. Bom, eu fiquei pensando assim depois, né? Porque isso daqui é bem, né? É
um estudo, né? Um estudo dirigido e tal. E eu fiquei pensando assim, chegou um momento na minha cabeça e falei assim, poxa, qual a importância disso na verdade para o Evangelho? Né? Qual a importância de nós sabermos isso daí? Né? Porque a minha intenção aqui é sempre motivar que as pessoas leiam mais, estudem mais e conheçam mais o Evangelho. Então, a importância para mim, primeiro que eu vi um dia desse que foi feita uma pesquisa para um instituto religioso e foram feitas 25 perguntas e depois foram levantados dados estatísticos pelas pessoas que responderam sobre aquela, vamos dizer assim, sobre aquele questionário ali. E aí, de 25 perguntas, os evangélicos ficaram ali na média de 16 pontos, tá? Entre perguntas fáceis e difíceis. E depois, acima deles, vieram os mormons, vieram, né, os praticantes do judaísmo. E quem chegou ao ponto de 20.1, né, vamos dizer, tirou a nota acima de 8, foram os ateus. Né? Então, isso daí me diz uma coisa, que nós evangélicos, nós temos a nossa obrigação de pregar a palavra, de evangelizar, onde nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa faculdade, né? Nós não podemos ser o crente 007, o agente secreto, né? E ninguém sabe que nós somos crentes. Não, nós nos revelamos como crentes e damos testemunho da nossa vida como crente. E de repente alguém quer saber alguma coisa da gente e nos questionar, né? Porque às vezes as pessoas ficam observando ali, mas tem uma curiosidade de saber. E a gente precisa ter palavra, a gente precisa ter embasamento. E quando chegar uma pessoa que tem um nível de conhecimento elevado, a gente tem que ter condições de responder. Né? Então eu acho importante o conhecimento do estudo bíblico. Né? Um dia desse aqui, e antes às vezes eu oro para Deus me dar o discernimento, Deus me dar uma palavra, e para que as pessoas entendam que é importante o nosso conhecimento individual. Né? Nós congregamos, vamos à igreja, ouvimos o pastor, mas a leitura bíblica, o nosso estudo, é responsabilidade de cada cristão, de cada irmão, de cada crente. E evangelizar é responsabilidade de todos. Tá? Então eu estou dizendo isso aqui, né, porque para tentar explicar qual é a minha atitude, qual é a minha vontade, o que me move aqui, estar diante de vocês aqui, num sábado à noite, passando para vocês, tá? Essa ideia. E que pode ter alguma falha, algum erro, algum equívoco, mas o importante, que eu vou me sentir muito realizado, é se alguém pegar a Bíblia e for verificar, estudar e ler alguma coisa. Porque isso pode estar preparando você para no dia que você for confrontado, ou for questionado, ou tiver a oportunidade de evangelizar, você ter uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de reforço, uma palavra de ânimo. Então é importante que nós estejamos nos alimentando espiritualmente. Não vou nem falar das outras partes, que é muito. Isso daí, na verdade, vamos dizer assim, é o nível A, né? O nível A de iniciante, vamos dizer assim. Mas tem outras coisas que a gente vai verificar que até no entendimento muitas vezes tentam nos conduzir ou nos levar ao erro. Então a gente precisa estar atento, precisa estar estudando. Tá ok? Vou dar as referências aqui para continuar. Meu Deus, 14 minutos. Então coloquei aqui, o sinal de Jonas está em Lucas 11, tá? Lucas 11, 29 e Mateus 12, 36 a 42. Mas vai no 40 que vai a fala direta, né? E aí, o tema crucificação, aí está Mateus 27, 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26 e João 19, 16. O encontro dele, né, que eu falei aqui, após a ressurreição, está em João 20, 17 e Mateus
28, 8, tá? Então essas referências aqui que eu tenho para vocês. E o pastor aí, todo mundo é conhecido. Bom, eu, me perdoem aí pelo alongar, né? Mas eu queria desejar para vocês um bom fim de semana, que vocês sejam abençoados, graça e paz em suas vidas, para vocês, para essa família, tá? Um beijo no coração de todos.